E a parte do SOD, que também é um negócio que é segregação de função, né? Como é que você vê esse problema e como uma ferramenta, por exemplo, com AutoSeg ajuda isso? O que seria? Primeiro vamos explicar para o pessoal que não sabe, né? O que é Vou explicar. um SOD, né? A SOD é uma sigla para resumir um conceito chamado em inglês Segregation of Duties, que é segregação de funções, não é tradução direta, mas é mais de responsabilidades. Tem a ver com o processo de negócio. Isso o conceito de segregação de função não é novo. Ele é da década de 30, do século passado, né? Mas ele evoluiu com os sistemas. Quando os sistemas começaram a ficar muito grandes, eles concentraram todas as coisas, um SAP, um Oracle, um TOTUS, um Dynamics, qualquer um ERP, ele concentrou essas... Então, o sujeito que está lá no ERP tem conta para comprar, para cadastrar fornecedor, para pagar e para receber mercadoria, ele pode dizer que ele comprou 20 mil quitutes da vovozinha dele, que recebeu esses quitutes, que eles comeram na festa da empresa 3 meses atrás e que é para pagar a vovozinha dele 20 mil quitutes. 20 mil quitutes. E aí o sistema vai deixar acontecer isso, se você der autorização para todas essas funções, função de cadastrar fornecedor, função de tudo mais. Então esse é um exemplo clássico. Esses exemplos acontecem em todos os processos de negócio. Então ele acontece também na ponta. Então eu tenho autorização para cadastrar uma venda, dar um desconto, receber uma devolução e dar baixa em dano, em equipamento danificado. Então eu estou lá sentado numa telco, no ponto de venda de uma telco, e aí a minha mesma vovozinha chega lá e eu vendo um iPhone para ela, digo que ela recebeu, que ela perdeu, o iPhone está com defeito, ela devolveu e eu disse que ele está com defeito mesmo, devolvi o dinheiro para ela. Pronto. E aí é um outro exemplo. Mas qualquer negócio tem isso, qualquer um. A enfermeira tem lá os casos dela também. A enfermeira, por exemplo, não pode cadastrar um paciente, ou não pode dar baixa no paciente. Então cada um tem o seu. E aí a estrutura a gestão da segregação de função, ela é importante porque ela garante que você sabe exatamente que porção do seu negócio, das suas pessoas que trabalham, que acumulam essas funções. Não existe negócio que não tem segregação de função. Eu quero zerar as segregações de função da minha empresa. Não existe esse negócio, porque você teria que ter muita gente para fazer coisas picadas. Vai ter essa concentração. O importante é que você saiba que elas existem em todos os processos e que quando você tem uma combinação de um sujeito que vai lá e cadastra o cliente, que vende, que dá desconto, que recebe e deu baixa... E que entrega, né? E que entrega, você fala, beleza, eu sei isso, mas todo dia, no final do dia, alguém vai lá e confere isso. Ou tem uma etapa do processo lateral que analisa cada uma desses casos para entender se foi correto ou não. É o que a gente chama do controle compensatório. Né? Exatamente. Então, e aí é importante que o software que cuida da segregação de função também faça a gestão da operação do controle compensatório, seja ela manual, automática, para que quando você monte o modelo de autorização, que chegou uma pessoa nova para trabalhar no ponto de venda daquela telco e que precisa fazer essas 5 coisas, que você entregue para ele essa autorização, um gerente de ponto de venda de uma telco. Ele faz essas 5 coisas. E aí você gerencia isso desde o início. Quando ele é contratado, ele já recebe um kit de acesso que viola uma certa segregação, mas que tem um controle compensatório já documentado. E aí o ciclo de vida vai dele assim. Daqui a 3 meses, quando vier a auditoria e olhar por que esse gerente tem isso? Ele tem porque ele é gerente, porque tem isso, e tem um controle diário, mensal, semanal, qualquer que seja o procedimento de controle que convença, né, a auditoria de que ele está valendo mesmo, então está documentado, está organizado, controlado, e aí ele vai funcionar. Então, a parte de governança, ela tem tudo isso, ela saber exatamente quem está ganhando o quê, qual é o risco que aquilo tem, ter condição de documentar esse risco, fazer isso de um jeito fácil para o gestor, porque o gestor quer nem saber se tem SOD ou não. Ele quer que o sujeito sente lá na ponta de venda celular, lá na frente. Né? Mas de um jeito fácil, então usando a estrutura de kit de acesso para ficar transparente,
mas que não perca o rastreio disso e que possa ser gerenciado continuamente. Né? E aí tem a criação da matriz, que é alguém chegar lá e ver esses conflitos, né? Sim. Documentar isso. E tem a revisão, né? Que seria o processo de você revisar continuamente. Né? Isso ferramentas ajudam a fazer isso. Sim. A parte da criação, é importante que a ferramenta tenha a base a estrutura para que você documente claramente. A gente na AutoSeg, por exemplo, tem algumas matrizes de SOD para áreas de negócio, mais ou menos a gente tem na nossa base já de alguns anos uma matriz de mais ou menos 30 combinações de processos, ou mais se você evoluir, pelo menos 2 a 2, e para vários tipos de negócio. Aqui é Dario Caraponari, apresentador do Be Strong Cast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos. Dê um like, clique no sininho para receber as novas notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Um abraço.